exaltado e glorificado seja a grandeza do único que é digno, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, que possamos sermos visitados com a sua gloriosa presença. Nesse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre as grandezas do Evangelho. E quero dizer para o Senhor, para a Senhora, que o Evangelho que eu tenho procurado interpretar aqui é o Evangelho conforme saiu dos lábios de Cristo. O Evangelho apostólico, o Evangelho pregado na igreja primitiva, igreja coluna e baluarte da verdade. Então eu tenho procurado interpretar este Evangelho em cada um desses estudos, porque eu creio que este Evangelho é o Evangelho que cura, salva, transforma, liberta e nos dá o prazer, o privilégio de estarmos na glória um dia. O Evangelho pregado do ano de 1517 para cá, Evangelho da Reforma, feita por Martinho Lutero, este é o Evangelho adulterado, é o Evangelho prostituído. Este Evangelho não tem poder para salvar almas, para salvar vidas, para transformar a vida dos homens e das mulheres. Este Evangelho é o Evangelho que escraviza as pessoas. E na pregação deste Evangelho, surgiram inúmeras igrejas, inúmeras seitas, com a desculpa de que estão pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. E por que as pessoas têm sido tão enganadas pela pregação destes evangelhos? Porque há tantas dificuldades daqueles que vão frequentar uma igreja, ministério, uma seita, tem dificuldade de descobrir onde eles estão. Porque o querubim, o diabo, um dia, ele foi praticante da sã doutrina. Ele foi obediente à sã doutrina na glória. E ao ser expulso para a terra, ele foi expulso com tanto ódio que todas as pessoas que vão frequentar uma igreja, um ministério, ele procura ir na frente para desviar essa pessoa, para que não conheça as grandezas do Evangelho eterno, o Evangelho que transforma vidas,
que cura, salva, liberta. Ao praticar este evangelho, recebemos estes benefícios em nossas vidas. E este evangelho prostituído, que está sendo pregado nas igrejas, não tem este poder para salvar almas, para transformar vidas. E uma das seitas mais preferidas pelo diabo na atualidade, creiam senhores ou não, são as seitas que as mulheres ministram para os sacerdotes. Então este é mais um tipo de seita que surgiu na atualidade. A seita que as mulheres ministram para os sacerdotes. Exerce autoridade, influência na vida espiritual dos sacerdotes. Porque o diabo é o que mais conhece a palavra. E ele sabe que estes sacerdotes perdeu a sua autoridade sacerdotal e que não serão assentados nos lugares celestiais. Então vejam, senhores, este evangelho que surgiu depois de 1517 trouxe todas estas alterações. E as mulheres começaram a entrar dentro das igrejas como que não quisesse nada, e agora estão ministrando para os sacerdotes, profetizando na vida destes. Eu não diria todas, mas estão usando as roupinhas. Os senhores sabem o que eu estou falando. Então elas chegaram, vejam como que é da brecha para o inimigo sairmos da palavra, da grandeza do evangelho. Veja o que está aparecendo dentro das igrejas. Então estas seitas, dirigidas pelas mulheres, são uma das mais preferidas do diabo, porque ele sabe que estes homens que estão sendo dirigidos por estas mulheres, eu já disse aqui que não tenho nada contra a vida das mulheres, eu repliso tantas vezes, o evangelho que eu tenho pregado aqui é o evangelho que saiu dos lábios de Cristo, e jamais Cristo e seus apóstolos aceitaria uma ministração feita por uma mulher, seja ela qual for. E nós temos exemplo claro no início do ministério de Cristo, quando ali nas bodas de Canaã, nada menos do que a sua mãe queria dar palpite, dar um pitaco no seu ministério, e ele a repeliu. É este evangelho que eu prego. Então, este evangelho, repriso tantas vezes, que estão sendo pregado nas igrejas, é um evangelho prostituído.
É o evangelho que não tem poder para salvar almas, para salvar vidas. É o evangelho que mais escraviza as almas. Apocalipse 1, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreender as tuas verdades. 6. Apocalipse 1, 6, 5 e 10. O Senhor comprou reis, sacerdotes, para que um dia estes assentassem nos lugares celestiais. E estes homens não podem ser mandados por mulheres. O caráter desses homens são irrevogáveis. Não pode sofrer adulteração. Porque o lugar que o querubim um dia queria sentar na glória, estes reis e sacerdotes que foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, estes sacerdotes serão assentados nestes lugares. E eis o porquê o ódio, a ira do querubim de fazer com que estes sacerdotes percam a sua autoridade sacerdotal. No livro de Apocalipse 14, 6 e 7, fala deste evangelho, o evangelho eterno, que transforma, salva, liberta, cura. E quando este evangelho sofrer mudanças, sofrer alterações, ele perde este poder grandioso de transformar e salvar almas para o reino. Existe uma grande diferença de igrejas evangélicas, igrejas cristã evangélica, tem diferença da igreja evangélica que prega o evangelho. Tem diferença da igreja cristã evangélica. As seitas tradicionais que pregam o evangelho, estas são as preferidas pelo diabo, que estão arrastando multidões. As seitas tradicionais evangélicas, por mais que estão pregando um lado evangélico, mas eles só estão pregando aquilo que os favorece nos seus ministérios. É como nós estudássemos a Bíblia e focássemos só nos pontos que nos favorecem, nos pontos que são bons para nós. Aqueles pontos que vai contra aquilo que estamos ensinando, ministrando, nós não aceitamos. E este é o evangelho pregado nos ministérios, em que os líderes só pregam aquilo que vai de encontro à sua fé, aquilo que é de interesse do seu ministério. E eu não prego este evangelho aqui. O evangelho, eu repliso, que eu procuro interpretar aqui, é o evangelho que saiu dos lábios de Cristo.
o evangelho da primeira igreja, o evangelho da igreja coluna e baluarte da verdade. E se o Senhor, a Senhora, não crer neste evangelho que eu tenho pregado aqui, evangelho apostólico, evangelho que está na palavra, sinto muito, eu irei continuar pregando. E o Senhor tem a livre escolha de seguir o seu ministério, seguir a fé do seu pastor, do seu líder, que mesmo, quem sabe o Senhor, a Senhora, concordando ou não com este evangelho que eu tenho me esforçado para interpretar aqui, mesmo os senhores concordando ou não, eu continuarei a interpretar, a ensinar esse evangelho, porque eu creio que este é o evangelho que nos levará para a glória. Este é o evangelho que cura, que salva, que transforma, que liberta, que nos dá o privilégio de irmos para a glória. Não o evangelho adulterado, o evangelho prostituído, um evangelho que não tem poder para salvar almas, para salvar a vida dos homens e das mulheres comprados pelo precioso sangue de Cristo. Então é este evangelho que eu me esforço para pregar aqui. E aqueles que não creem, sinto muito, siga a sua fé. Um dia, quem sabe, encontraremos. Mas este evangelho que prego aqui, eu repriso tantas vezes, é o evangelho apostólico. Jamais Cristo aceitaria a ministração de um ser feminino dentro da igreja. Jamais o apóstolo Paulo, Pedro e outros aceitaria estas ministrações. Repriso tantas vezes, esta é a seita que está mais em evidência na atualidade. As seitas evangélicas em que as mulheres ministram para os sacerdotes, fazendo com que estes percam a sua autoridade sacerdotal, porque o diabo sabe, repriso tantas vezes, que estes, ao perderem a sua autoridade sacerdotal aqui, jamais serão assentados nos lugares celestial. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreender estas verdades. Eu não posso usar de nenhuma falsidade aqui para enganar os senhores, porque aquilo que eu tenho procurado pregar aqui, eu tenho procurado viver. Tudo que eu procuro trazer aqui, eu tenho procurado aplicar primeiro na minha vida, saber se é bom para a minha alma, para a minha fé, e depois levar para os senhores. Pegue aí agora o seu copo com água. Se você crer, você vai ver a glória do Santo Espírito na sua vida. Meu Pai, abençoe essa água, meu Pai. Coloque nela o teu poder, as tuas virtudes. Quem dela beber, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do Cordeiro.
Vamos participar da água. Feche os seus olhos. Põe as mãos no seu coração, meu Pai. Toque com o teu poder. Do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés. E arranca, meu Pai, toda impureza, toda dúvida, tudo que não provém do Senhor. Que este mal seja repreendido na autoridade que é da glória do Cordeiro. Exaltado e glorificado seja a glória do teu nome, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde. A você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.